Boa tarde. Estamos voltando com o devocional Tinta, Papel e Ele, da Zoe Lili. E hoje, vamos para a 20ª semana. E cada dia a gente vai aprendendo mais um pouco, né? E dessa vez, ela vai falar um pouquinho contendo a sua presença. Presença do nosso Deus. Como é bom ter a presença do nosso Deus. Nós vamos ter duas leituras. Vamos ler 2 Coríntios 4, de 7 a 9, e vamos ler o Salmo 27. Salmo 27 não tem como ler todo, né? A gente vai ler em pedaço, lembrando que está embaixo do vídeo, né? Ou o livro todo, né? Ou os pedaços que dá, e você pode ler na sua Bíblia. Porque a gente aqui só dá uma pincelada. Mas a palavra de Deus é tremenda, né? Então fala assim, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que me cercasse um exército, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. E ele vai falando, as bênçãos que nós temos por quando estamos ao lado do Senhor. E no versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando eu dissesse, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto sempre buscarei. E no versículo 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então não adianta ninguém querer desamparar, ninguém querer, porque tem um Senhor que cuida de nós. E o versículo 14 fala, espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então precisamos esperar nele, precisamos, ser fiel a ele, porque não é só pedir, nós precisamos também ser fiel a ele. E outra parte é 2 Coríntios 4, 7 e 9. 2 Coríntios 4, 7 e 9. Fala assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Então, a gente pode ter certeza, é uma promessa, e a promessa que Deus faz, ele cumpre. Se ele cumpre, se está falado na palavra dele, ele cumpre. Então, a gente precisa, nos prestar atenção nisso e acreditar, contendo na presença. Palavra da Zoe. Quem nunca ouviu a expressão tapar o sol com a peneira? Quando eu era pequena, ouvi os adultos dizendo que para descrever uma situação em que alguém estava querendo ocultar algo com medidas temporárias,
Isso que era tapar o sol com a peneira. Sempre que peneirava farinha, essa frase voltava à minha mente. Até que um dia o sentido de peneira mudou para mim. Estava perguntando para Deus por que as pessoas não conseguem manter a sua presença em seus corações. Eram inúmeras mensagens e conversas com pessoas que, no decorrer do tempo, perdiam o amor por Jesus e o interesse pelas coisas do coração do Senhor, ou sempre se sentiam vazias da presença dele. Perguntei então a Deus o que poderia estar acontecendo, e ele simplesmente disse: o coração delas deve estar cheio de furinhos, como uma peneira. Pela primeira vez, vi a peneira sendo usada como uma analogia diferente. Dessa vez, não estava relacionada com a mentira ou o ato de tapar alguma coisa, mas sim com uma incapacidade de conter algo por mais do que alguns segundos. Sabemos que, se desarmarmos qualquer coisa, derramar qualquer coisa sobre uma peneira, especialmente líquido, não demorará muito para que quase tudo passe pelos seus furinhos e não reste praticamente nada. Com isso, percebi que o maior problema nunca foi um espírito ou uma energia maligna, mas a presença de tantos furos em nossa alma. Se fosse apenas um espírito maligno, uma oração de libertação daria conta. Agora, um coração furado só pode ser restaurado com a cura da alma, ou seja, um processo nada instantâneo, não é uma coisa, é um processo. Para a nossa geração imediatista, isso não é nada atraente. Raramente queremos pagar o preço da autoanálise, pois nos causa desconforto. Nós somos do tempo do micro-ondas, né? Coloca tudo lá em 1 minuto, 2 minutos. E às vezes coisa de Deus é um processo. E todo um processo é devagar. Não é por menos que nossos corações furados são incapazes de conter a presença de Deus por mais tempo. Quando o nosso foco está em nós mesmos, em sermos como fulano aceito por alguém, ou como posição tal, sermos especiais, ou melhores que tudo, do que todos, tudo isso mantém nossos furos bem abertos. Vivemos tentando conter o que Deus nos dá, em vez de permitir que Ele nos restaure, pois assim a sua presença em nós seria inevitável. A intimidade com Deus está totalmente relacionada à nossa capacidade de conter sua presença, de nos manter constante em nosso andar com Ele. É difícil sermos constantes com Cristo quando estamos doentes em nossa alma. Mas é através do poder do Espírito Santo e da nossa permanência em sua presença que somos curados. Então, se a gente conseguir ficar firme na presença do Senhor, seremos curadas. Que hoje possamos permitir que Ele venha e tapa os nossos furos, que tape os nossos furos. Que possamos liberar o perdão que nos refaz e permitir que Deus invada a nossa alma. Que entreguemos as nossas mágoas e experimentemos a verdadeira leveza da sua alegria. Que os nossos corações sejam inteiros para carregar o mais valioso tesouro. Sabe qual é o mais valioso tesouro? Sua doce e poderosa presença. A presença de Jesus. Esse é o maior tesouro que podemos ter. É maravilhoso poder ter um Deus, saber que temos um Deus que cuida de nós em todos os momentos. E a gente lembra daquele louvor, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, né? A presença do Senhor é tudo. Contando, né, com a presença, o coração inteiro, sem furinhos,
né? Aprendemos o porquê as pessoas experimentam a presença de Deus, mas não consegue constância. Por quê? Quem tem a presença, mas deixa os furinhos, aí passa direto pela peneira. Então, que a gente possa aprender também que precisamos fazer para conseguir ser constante no Senhor. Leitura, oração, jejum, estar na presença, fazer a vontade dele. Porque orar não é só falar. Orar é falar e ouvir, né? E tentar fazer o máximo para estar na presença dele. A oração. Senhor Deus, eu quero sempre carregar a tua abundante presença. Não quero ter coisas mal resolvidas em meu coração. Traga à minha memória aquilo que preciso perdoar, aquilo que preciso me arrepender e o que me prende de ser inteiramente tua. Cure o meu coração para que eu possa ser mais como tu és. Em nome de Jesus, amém. Que possamos, né, ter esse desejo de ser inteira no Senhor. Olha o desenho de hoje, como você é. Aqui tem uma peneira, quando passa para a peneira, não fica nada. Agora, quando você vai, ó, direto, inteira para Deus, é diferente. Então, que a gente possa, né, lembrar disso, lembrar que o nosso Senhor está de braços abertos, cuidando de nós, e que a gente possa manter a cada dia, sentir esse desejo de manter na presença dele e a presença dele nos enchendo. E que Deus cuide de você, que Deus nos abençoe. Uma boa semana. Semana que vem estamos juntos. Beijo no seu coração.